Olá, sejam bem-vindos ao canal A Jornada da Alma, com mais uma crônica para você ouvir, se deliciar e ter aquele momento de reflexão. Introdução. Robson, a frustração em pessoa. Nessa crônica, vamos conhecer a história de um jovem homem de apenas 30 anos que, apesar de ainda ter uma vida inteira pela frente, carregava dentro de si a sensação de que tudo já havia terminado. Robson vivia preso ao passado, relembrava os erros, os fracassos, as oportunidades perdidas e tudo aquilo que não havia conseguido realizar. E, como se isso não bastasse, comparava constantemente a própria vida com a vida das pessoas ao redor. Para ele, a conquista dos outros era uma prova do seu próprio fracasso. Sem perceber, Robson havia transformado o passado em uma espécie de prisão. Não conseguia avançar, mas também não conseguia permanecer em paz aonde estava. Ficava preso entre aquilo que já havia acontecido e aquilo que tinha medo de tentar novamente. Esta é uma história sobre a frustração, comparação, medo e, principalmente, sobre a dificuldade de muitas pessoas encontrarem para compreender que um fracasso não é o fim de uma história. É uma reflexão sobre o perigo de viver olhando para trás, enquanto a vida continua acontecendo diante dos nossos olhos. Porque às vezes aquilo que acreditamos ser o nosso maior fracasso é apenas o ponto de partida para uma nova versão de nós mesmos. E Robson ainda descobriria isso, mas somente quando decidisse parar de viver no ontem. Capítulo 1. O homem que vivia no ontem. 30 anos e uma vida pela metade. Aos 30 anos, Robson já se considerava um homem derrotado. Não porque tivesse perdido tudo. Na verdade, ele ainda tinha muita coisa pela frente. Tinha saúde, tinha inteligência, tinha sonhos guardados em algum lugar dentro de si, mas havia uma coisa que lhe faltava: a capacidade de enxergar o que ainda poderia acontecer. Robson só enxergava aquilo que não tinha acontecido. Lembrava-se dos empregos que perdera, dos projetos que abandonara, das oportunidades que não aproveitara. Recordava-se das vezes em que tentou alguma coisa e não deu certo e, para ele, cada tentativa fracassada era uma prova de que a vida havia decidido não lhe dar mais uma segunda chance. E isso com 30 anos de idade. Comigo nunca dá certo, sempre dizia isso. E repetia tanto aquela frase que ela deixou de ser uma reclamação e passou a ser uma crença. Algo que vinha limitando os passos e a vida de Robson. Todos os dias Robson acordava pensando no que havia dado errado ontem. Enquanto tomava o café, lembrava-se de uma entrevista de emprego de 3 anos atrás. Enquanto caminhava pela rua, recordava-se de um relacionamento que terminara. À noite, quando deveria pensar no dia seguinte, fazia contas com o passado. Era como se tivesse construído uma casa dentro de uma época que já havia terminado. O problema é que Robson não percebia que, enquanto olhava para trás, o presente continuava passando diante dele. E o futuro, silenciosamente, esperava. Capítulo 2. A vida dos outros. Robson tinha um outro hábito que alimentava sua frustração: comparar-se. Ele observava os amigos. Um havia comprado um carro, outro havia aberto uma empresa. Uma antiga colega havia viajado pelo mundo. Um conhecido, que ele considerava menos inteligente do que ele, havia conseguido uma promoção. E Robson pensava: por que com todos e com todo mundo dá certo? Ele nunca perguntava quanto
aquelas pessoas haviam tentado antes de conseguir. Não perguntava quantas noites haviam chorado. Não sabia quantas portas haviam sido fechadas diante deles. Via apenas o resultado. E comparava o resultado dos outros com os bastidores da tua própria vida. Esse era o seu maior erro. Robson enxergava a vitória dos outros e comparava com seus próprios fracassos. Via alguém começando uma etapa nova e pensava nas etapas que ele havia perdido. Via alguém sorrindo e imaginava que aquela pessoa nunca havia sofrido. E pouco a pouco começou a sentir raiva da própria existência. Eu devia estar melhor. Essa frase passou a acompanhá-lo. Devia estar trabalhando em algo melhor, devia ganhar mais, devia ter uma casa, devia ter uma família, devia ter realizado aquilo que sonhara aos 20 anos. Mas Robson não entendia que a vida não obedecia ao calendário que ele havia criado para si. Ele tinha 30 anos, mas vivia como se tivesse perdido o último trem. Capítulo 3. O homem que não andava. O mais curioso era que Robson não estava exatamente parado. Ele pensava em mudar, planejava mudar, falava em mudar, chegava até a começar, mas desistia antes de descobrir se poderia ter dado certo. Certa manhã encontrou um anúncio de um curso profissionalizante. Ficou interessado. Pensou em se matricular, mas imediatamente lembrou de outra coisa que havia tentado anos antes e abandonado. Vou gastar dinheiro e não vou terminar. Fechou a página. Dias depois recebeu uma proposta para trabalhar em outra área. Não era exatamente o que ele queria, mas poderia ser uma oportunidade. Robson recusou. Não vai dar certo. É assim que ele fazia com tudo. Ele fazia tudo não dar certo. Ele não ficava parado porque não tinha sonhos. Ficava parado porque tinha medo de criar novos fracassos. Seu passado havia se transformado em uma espécie de juiz. Cada nova oportunidade era interrogada por aquilo que já havia acontecido. E quase sempre o passado dava a mesma sentença: não tente. Robson acreditava que estava se protegendo da decepção. Não percebia que estava se protegendo também da possibilidade de vencer. Capítulo 4. O espelho. Certo dia, Robson encontrou Antônio, um antigo conhecido. Antônio o observou por alguns minutos e perguntou: você está bem? Robson respondeu como sempre: nada dá certo para mim. Antônio ficou em silêncio. Depois perguntou: quando foi que você decidiu isso? Antônio franziu a testa. Decidiu o quê? Que nada dá certo para você. E Robson não soube responder. Antônio continuou: você fala dos seus fracassos como se eles fossem o seu nome. Fala do seu passado como se ele fosse o seu endereço. E fala da vida dos outros como se tivesse recebido a missão de competir com todo mundo. Robson ficou calado. Você não está cansado da vida, Robson? Está cansado de carregar uma versão antiga de você? Aquelas palavras o incomodaram muito, porque todas elas eram verdades. Pela primeira vez, Robson percebeu que passava tanto tempo perguntando por que sua vida não era igual à dos outros, que havia esquecido de perguntar o que poderia fazer com a vida que tinha. Naquela noite, chegou em casa e ficou diante do espelho. Olhou para o próprio rosto. 30 anos. Não 60, não 80, 30. Ainda havia tempo. Muito tempo, e percebeu uma coisa assustadora. Talvez o maior fracasso da sua vida não tivesse sido aquilo que dera errado. Talvez tivesse sido acreditar que aquilo definiria
tudo o que ainda poderia dar certo. Capítulo 5. O dia em que Robson parou de olhar para trás. Na manhã seguinte, Robson acordou diferente. Não havia acontecido nenhum milagre, nenhuma proposta extraordinária apareceu, nenhum dinheiro caiu na sua conta. O passado não desapareceu, mas Robson tomou uma decisão. Não iria mais usar o ontem para determinar o que faria hoje. Pegou uma folha de papel e escreveu: "O que eu ainda posso fazer?" E começou. Não pensou em grandes conquistas, pensou no primeiro passo, procurou um curso, atualizou o seu currículo, ligou para uma pessoa que havia deixado de procurar, voltou a estudar, começou a caminhar e, principalmente, parou de perguntar como estava a vida dos outros. Quando alguém conquistava alguma coisa, Robson passou a pensar: que bom para essa pessoa. E depois perguntava a si mesmo: e o que eu posso fazer pela minha própria vida? Ele finalmente compreendeu que cada pessoa possui um relógio diferente. Alguns chegam cedo, alguns chegam tarde, outros começam novamente aos 20, outros aos 40, outros aos 60. Não existe uma idade universal para vencer. Existe apenas um momento em que alguém decide parar de se comparar e começar a viver. Robson ainda teve dias ruins, ainda sentiu medo, ainda lembrou do passado, mas agora, quando o passado batia à sua porta, ele não o convidava para morar de novo, para entrar e ficar. Apenas dizia: "Eu me lembro de você, mas não moro mais aí." E seguia. Porque finalmente havia entendido que a vida não estava esperando que ele apagasse o passado. Estava esperando apenas que ele parasse de viver dentro dele. E, aos 30 anos, Robson descobriu que não estava atrasado, estava apenas começando. Reflexão final. Às vezes, a maior prisão de uma pessoa não é aquilo que aconteceu com ela, mas a interpretação que ela continua fazendo daquilo que aconteceu. O passado pode ensinar, pode alertar, pode deixar marcas, mas não pode dirigir o presente. Quem passa a vida olhando para aquilo que perdeu, não consegue enxergar aquilo que ainda pode conquistar. E talvez seja essa grande lição, a grande lição de Robson. Você não precisa provar que o passado estava errado. Precisa apenas parar de permitir que ele decida o teu futuro. Fim. Meus agradecimentos, minha gratidão por você que já é inscrito, por você que tem compartilhado, tem curtido e comentado os nossos audiobooks e as nossas crônicas. Até o próximo lançamento. A sua autora, Graça Barros.